Quando a gente ouve o nome Stephen Hawking, a primeira palavra que vem à mente é gênio, né? Mas a história dele vai muito, mas muito além da ciência. É uma história sobre uma resiliência inacreditável, sobre uma mente que simplesmente se recusou a ser prisioneira. E para começar, tem um fato que é, no mínimo, fascinante. Olha só, Stephen Hawking nasceu no dia exato em que a morte de Galileu Galilei completava 300 anos. Pura coincidência? Ou quem sabe, né? O universo meio que passando o bastão para o seu próximo grande explorador. Vamos mergulhar então na primeira parte da história dele, Um Destino nas Estrelas. A gente vai dar uma olhada na juventude do Hawking, sabe? Na promessa daquela mente brilhante, antes que tudo, absolutamente tudo, mudasse para sempre. Desde o moleque, o Hawking já era diferente. Ele tinha aquela necessidade de desmontar as coisas, sabe? Para entender como funcionavam por dentro. Os professores dele percebiam isso, que ele via o mundo de um jeito único. E foi essa curiosidade insaciável que o levou de Oxford para Cambridge, onde ele começou a se preparar para nada mais, nada menos que desvendar os maiores segredos do universo. E agora a gente entra na segunda parte, o diagnóstico devastador. Porque foi bem ali, no auge da carreira, no auge de todo aquele potencial, que a vida dele tomou um rumo, nossa, um rumo terrivelmente cruel. Com apenas 21 anos veio o diagnóstico, e foi um soco no estômago. Esclerose lateral amiotrófica, ALA. É uma doença terrível que basicamente vai atacando os neurônios motores. Ela desconecta o cérebro dos músculos, sabe? E o resultado é uma paralisia que só progride. E o prognóstico dos médicos foi direto e completamente sombrio. Eles deram para ele, no máximo, 2 anos de vida. Para e pensa nisso por um segundo. 2 anos. Uma vida inteira de sonhos, de planos, de descobertas. Tudo reduzido a uma contagem regressiva. Essa situação toda forçou ele a encarar uma pergunta, que é fundamental, né? O que uma pessoa faz quando o futuro, aquele futuro que ela conhecia, que ela planejava, simplesmente desaparece? Isso nos leva à terceira parte, a escolha de viver. Porque foi nesse ponto que o desespero começou a dar lugar a uma determinação, assim, fora do comum. Claro, no início ele mergulhou no desespero, totalmente compreensível, né? Mas aí, algo lá dentro dele mudou. Uma chave virou. E não foi nenhum milagre médico, não. Foi um ato de pura força de vontade. E aqui está o ponto central da virada. Ele começou a fazer escolhas ativas. Primeiro se recusou a desistir, decidiu que ia viver intensamente cada momento que ainda tinha. Em vez de largar tudo, ele foi lá e terminou o doutorado. E não satisfeito, ele mirou no mais alto, num dos maiores mistérios da cosmologia, os buracos negros. Ele basicamente transformou uma sentença de morte num chamado para ação. Chegamos na quarta parte, a mente sem limites. É aqui que a gente vê aquele contraste impressionante. De um lado, um corpo que se deteriorava. Do outro, uma mente que não parava de florescer. Com o passar dos anos, não teve jeito. A doença avançou, de forma implacável. Ele foi perdendo quase todos os movimentos, até que, por fim, a própria capacidade de falar se foi. Ele ficou de fato prisioneiro dentro do próprio corpo. Só que, e é isso que é tão impressionante, a mente dele continuou completamente livre, brilhante, inquieta, intacta. Então, enquanto o corpo estava ali, preso numa cadeira, o intelecto dele viajava. Viajava até as fronteiras do universo, mergulhando nos segredos dos buracos negros. E o melhor é que ele não guardou essas viagens só para ele. Usando aquele famoso computador que lia os movimentos do rosto, ele escreveu uma breve história do tempo. O impacto disso foi gigantesco. Pela primeira vez, conceitos super complexos como o Big Bang deixaram de ser papo só de cientista, sabe? Entraram na conversa do dia a dia. E o sucesso do livro foi astronômico, para usar uma palavra apropriada. Mais de 25 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Mas esse número é muito mais do que só venda de livro. Pensa bem, são 25 milhões de mentes que foram tocadas pelas ideias dele, que foram inspiradas pela jornada dele. E com isso a gente chega na nossa última parte, o legado duradouro de Hawking. Um legado que, como a gente vai ver, vai muito além da ciência. É que o legado dele transcende a física, sabe? Stephen Hawking se tornou um ícone mundial, um verdadeiro símbolo da capacidade que o espírito humano tem de resistir, de se adaptar e de criar mesmo quando tudo parece impossível, nas circunstâncias mais difíceis que se possa imaginar.
E toda essa filosofia de vida dele está perfeitamente resumida naquela sua frase mais famosa: enquanto houver vida, há esperança. Parece uma frase simples, né? Mas, vindo dele, ela carrega o peso de uma vida inteira. Uma vida de desafios e, claro, de triunfos. A história da vida dele é a maior prova de que as nossas limitações não definem do que a gente é capaz. Ele mostrou para o mundo inteiro que, mesmo quando o corpo falha, a mente e o espírito podem ir além, podem se expandir para explorar o infinito. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se um homem que não podia se mover nem falar foi capaz de compreender os segredos do cosmos, o que isso nos diz sobre o potencial que existe dentro de cada um de nós? Fica claro que a superação, como ele mesmo demonstrou de forma tão poderosa, começa na mente.